Que a paz e a graça, a paz de Deus, paz de Cristo, paz do Senhor, graça e paz do Senhor, que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas. Parabéns, aniversariantes. Que Deus te abençoe mais um ano, aniversariante da semana. Na igreja a gente comemorou ali os aniversariantes do trimestre, né? Foi muito bom. Vamos ler um texto da Bíblia no qual relata o momento em que os soldados sírios invadem Israel para prender o profeta Eliseu. Essa é a terceira parte desse episódio, né? A gente vai dar uma lida antes para a gente entender. E está terminando esse capítulo 6, essa parte do capítulo 6. Lê para mim. O rei da Síria ordenou: vão e descubram onde Eliseu, está, para que eu mande capturá-lo. Quando o informaram de que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. Então, ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Segundo a Reis 6, 13, 14, 18. Amém. Os soldados sírios procuravam pelo profeta Eliseu para levá-lo cativo para a Síria, mas presenciaram um acontecimento muito diferente do que eles imaginavam. Aconteceu uma coisa bem diferente do que eles imaginavam. Eles nunca imaginavam o que aconteceu, que a gente vai ver. Perguntamos: por que as pessoas recebem amor sem merecer? Foi o que eles receberam, que a gente vai ver a história no decorrer do tempo. O tema é ser amado sem merecer. Repetindo, ser amado sem merecer. Vamos ver o contexto anterior, por ler algumas partes, para não ficar monótono, para a gente entender o contexto que a gente vai ver, né? Então, o contexto anterior é 2 Reis de 6, de 8 a 17. O rei da Síria armava emboscadas ou ciladas para atacar Israel. Mas o Senhor Deus informava ao profeta Eliseu o local das emboscadas. E o profeta, consequentemente, informava ao rei de Israel. O rei da Síria fica sabendo que o profeta Eliseu é quem informava os seus planos ao rei de Israel. Ficou furioso, porque sempre era fracassado, né? Ficava lá na emboscada e ninguém ia. O rei da Síria manda o seu exército ir até a cidade de Dotã, capturar o profeta Eliseu, ou pegar ele de cativo, né? Levar para Síria. No contexto nosso. Versículo 18. O grupo de soldados sírios chegaram em Israel para capturar ou pegar o profeta Eliseu. Então eles chegaram lá. O profeta pede para Deus fazer os sírios ficarem cegos. Assim os soldados sírios ficam cegos. Não dos olhos, comentando. Não dos olhos, ou pelo menos não com a cegueira total. Alguns comentaristas falam isso. Pois neste caso eles não poderiam seguir o profeta Eliseu, como a gente vai ver a seguir. Mas antes com a cegueira da mente, ou imaginação, ou confusão de seus olhos, que impediam a distinção entre um objeto e outro. Os sírios eram cegos no entendimento. O profeta Eliseu descobrira as suas emboscadas ou ciladas. O profeta não saberia que eles estavam invadindo Israel para prendê-lo? Será que não? Se ele sabia, eles lá no país, ele sabia que estavam emboscados e vão atacar, tentar prendê-lo? Não viram que pela graça de Deus o profeta não saberia se proteger? Agora ficam cegos dos olhos carnais. Falando da incredulidade das pessoas no tempo de Jesus, o apóstolo João cita Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. João 12, 40.
Como a intenção das pessoas no tempo de Jesus era más, Deus cegou os seus entendimentos. O mesmo aconteceu com os soldados sírios. Tinha a má intenção de levar o profeta para a Síria. Por isso o profeta Eliseu pede para Deus deixá-los cegos. Então, quer fazer o mal, acaba ficando cego. Seguindo o texto. O profeta Eliseu disse aos soldados sírios: este não é o caminho, nem esta é a cidade que vocês estão procurando. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria. Por não estarem vendo direito, ou confusos, e não conhecer o profeta, nem a sua voz, não sabia que o próprio profeta estava falando com eles. Interessante que quem guia e quem fala com eles é o próprio profeta. Eliseu não disse para o exército sírio: vou levar vocês à cidade que vocês estão querendo encontrar o profeta Eliseu. Neste caso, a cidade é Dotã. O profeta disse: vou levar vocês até o local onde vou levar vocês até o local onde está quem vocês procuram. Eu não vou levar para onde vocês estão querendo ir, mas para quem vocês procuram lá que ele está. Ou seja, eu vou levá-los ao local de onde, de fato, vocês devem encontrar quem vocês estão procurando. A cidade onde os sírios deveriam encontrar com o profeta Eliseu era a cidade de Samaria, não a cidade de Dotã. Por isso, o próprio profeta encaminhou os soldados sírios para a cidade de Samaria. Compreenderam? Então, eles estavam pensando que estava para ir para Dotã, mas o profeta estava guiando eles para Samaria. Mas como eles estavam confusos de vista, não perceberam. Os soldados sírios não sabiam para onde iam certo. Os soldados agiam como as pessoas que são nascidas do Espírito Santo. A pessoa que é nascida do Espírito Santo é como o vento que sopra onde quer. Ouvimos sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. João 3,8. Esse semelha a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo. Nós que somos guiados pelo Espírito Santo, a gente não tem muito projeto, não. O Espírito Santo nos guia. A gente nem sabe para onde vai. Ele estiver como se fosse guiado pelo Espírito Santo, mas só que estava sendo guiado pelo profeta Eliseu. Seguindo o texto, quando entraram na cidade de Samaria, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu os seus olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Samaria se conheciam. Assim também são as pessoas que fazem o mal. Pensam que estão no caminho certo, mas estão cegas indo para outra direção. Quando veem, estão na mão do inimigo. Isso é uma coisa, essa é uma frase, né, que eu li e transmiti para cá, eu achei muito boa. Você sabia que a pessoa pensa que está certa, mas ela está cega? Aí ela entra no vício, ela entra na prostituição, ela entra no negócio errado, e ela entra no tráfico, ela está ganhando dinheiro, está dando tudo certo, mas ela está caindo na mão do inimigo. Quando ela abre os olhos e vê que a vida dela está destruída, ela fala: eu pensei que eu estava no caminho certo, mas eu estava cego. Quantas vezes acontece isso? Que a gente presencia isso, né? Então é assim que aconteceu com o rei Sírio. Seguindo o texto. Quando o rei de Israel viu o exército sírio, perguntou ao profeta Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Então o rei queria o quê? Matar o exército sírio, de chegar lá em Samaria, desprotegido, meia época. O motivo era por vingança. O rei de Israel é Jorão, neto do rei Acabe. E o rei da Síria é Ben-Hadad. Ben-Hadad já é antigo, a gente vai ver muitos casos aqui. Ben-Hadad havia matado Acabe em uma batalha. Então Jorão viu uma chance de vingar a morte de seu avô Acabe. Então Jorão era neto do rei Acabe. E Ben-Hadad, que era o rei que mandou prender Eliseu, o rei Jorão pensou: eu vou matar esse soldado vingando a morte do meu pai. E assim foi. O profeta Eliseu fala ao rei de Israel: não,
não é para matar ninguém. O profeta faz a seguinte pergunta ao rei. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Quando a pessoa é capturada, o tratamento é diferente da pessoa que está na guerra. Na hora da guerra lá, você tem que matar mesmo, senão você morre. Mas capturado é diferente. Vou comentar aqui. O profeta diz assim: você não vai matar os soldados sírios. Se os soldados tivessem sido prisioneiros de guerra, tinham direito à misericórdia. Quando mais direito de misericórdia tem esses soldados? Eles vieram me procurar. Não vieram guerrear. Eles chegaram até aqui pela providência de Deus. Não foi isso que consegue chegar lá em Samaria? Não foi por meio de guerra. Lê para mim Romanos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. A vingança pertence a Deus. Então Jorão, o rei Jorão queria vingar a morte do seu avô Acabe, mas o profeta Eliseu disse: não é para vingar não. A vingança pertence a Deus. E a gente vai ver mais tarde que Ben-Hadad vai morrer de uma maneira assim muito estranha. Não vai ser uma morte natural. Então, seguindo o texto, o profeta manda o rei servir comida e bebida para os soldados. E depois de comer e beber, era para deixar os soldados voltarem para sua casa síria. Isso foi uma ordem do profeta Eliseu para o rei Jorão. O rei obedece o profeta Eliseu, o rei prepara um grande banquete, e depois dos soldados comerem e beberem, o rei manda eles de volta para a Síria. Assim as tropas sírias pararam de invadir o território de Israel por um tempo. Bom, vamos lá. Comentário. Depois desse episódio, os sírios não tentaram mais capturar o profeta Eliseu. Isso não houve mais. Houve guerra entre Ben-Hadad e Israel. Invadiram. A gente vai ver no próximo episódio a invasão deles em Samaria, que foi uma coisa horrível. Né? A gente vai dar um intervalo novo, depois a gente volta. Mas procuraram o profeta Eliseu, eles não procuraram mais. Eles viram que não havia sentido em tentar isso. A vitória mais gloriosa sobre o inimigo é transformá-lo em um amigo. Olha, que coisa maravilhosa essa frase. A vitória mais gloriosa sobre o inimigo é transformá-lo em um amigo. Em Provérbios, eu não peguei aqui, diz assim, que uma pessoa boa, ele faz até os seus inimigos reconciliar com ele. Se a pessoa for boa. Até seus inimigos reconcilia com ele. Isso aqui daria esse versículo de Provérbios, eu não pus. Não é bem dentro do contexto nosso, mas a gente vai usar ele ainda. Ao voltarem para a Síria, os soldados tornaram-se pregadores. Eles anunciaram a glória de Deus. Nós invadimos para pegar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, a gente ficou assim confuso, cego. Nos levou para Samaria, deu um banquete para nós e mandou a gente de volta, viu? Isso aí é uma pregação ótima de amor, de carinho. Essa foi uma ação de piedade e caridade singular em fazer o bem aos inimigos. Romanos. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 20 e 21. Amém. Depois eu vou pôr a referência embaixo aí, esqueci. Procuravam fazer o mal e acharam o bem. Acharam bênção. Lê para mim, Romanos 5. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores.
Romanos 5:8. O profeta Eliseu fez um banquete aos soldados sírios, sendo eles maus. Fez ou não fez? Deu um banquete para eles. Estavam procurando ele para levá-lo para a Síria. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar quando nós éramos maus, pecadores. Por que Jesus fez isso por nós? Fez porque nos ama. Então nós não merecíamos a bênção de Deus. Somos maus, somos pecadores, somos egoístas. Mas Deus nos ama e enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Ele deu uma bênção para nós sem nós merecermos. Assim foi o que Eliseu fez com esses soldados. Eles não mereciam o bem esse banquete que eles receberam. Mas ele fez. Fez por quê? Por amor. Lê a conclusão para mim. As pessoas recebem amor sem merecer, porque acham alguém que as ama como Jesus Cristo. Amém. Eu me sinto amado por Jesus. Eu tenho recebido as bênçãos de Deus em minha vida, apesar de não merecer. Ou eu sou consciente que eu não mereço? Pergunta que a gente faz a gente mesmo. Vamos orar? Fazer oração repetida? Vamos lá. Pai amoroso. Pai amoroso. Obrigado por me amar. Obrigado por me amar. E mesmo eu não merecendo. E mesmo eu não merecendo. Me deixa a salvação em Jesus. Me deixa a salvação em Jesus. E todas as bênçãos dos céus. E todas as bênçãos dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus disse assim em João. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. João 9:39. Jesus veio para julgamento. Os que não creem em Jesus, eles veem com os olhos carnais, mas ficam cegos espiritualmente. É uma grande realidade. Enxergam normal, mas espiritualmente são cegos. Mas os que creem em Jesus, os seus olhos espirituais são abertos. Abertos para ver as bênçãos de Deus, Pai, e a salvação de Jesus. Então Jesus veio para julgamento. Quem crê no Filho, o que ele fala? Está salvo. Quem não crê já está condenado. Então essa bênção que nós temos em crer em Jesus. Que os nossos olhos são abertos. Não somos como os olhos dos sírios que foram fechados. Por quê? Porque não seguiam a Deus. Procuravam fazer o mal. Prender um profeta de Deus. A gente deve crer em Jesus para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Em Salmos diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Salmos 37:5. Os soldados sírios fizeram assim: entregaram os seus caminhos ao profeta Eliseu. Foi ou não foi? Eles não estavam enxergando, confiaram. Confiaram e seguiram sem saber ao certo onde realmente estavam indo e quem os guiava. O profeta Eliseu levou eles à cidade de Samaria e os tratou com amor. Nós devemos fazer o mesmo. Devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor. Devemos entregar nossos planos e projetos ao Senhor Deus. Devemos entregar os nossos problemas ao Senhor Deus. Confiar nele, sabendo que ele nos conduzirá para o melhor lugar. Mesmo sem saber como ele guiará. Muitas vezes Deus leva nós para um caminho bom e a gente nem está sabendo como era esse soldado, mas Deus leva nós para o melhor. Confiar somente. Qual o seu problema, a sua dor, o que você está precisando, um milagre, um consolo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te ajudará. Salmo 37:5. Quero orar por você. Põe diante de Deus o seu problema. Que Deus possa te conduzir para melhor. Você que está sofrendo uma separação, sofrendo algum problema de droga na família, de vício, ou alguma doença, um problema financeiro, seja qual for o problema. Põe diante de Deus agora, quero orar por você.
e que Jesus faça um milagre na sua vida, que te leva para um caminho bem melhor do que você imagina, né? Os planos de Deus são melhores do que nós pensamos. E vamos orar e que Deus fará um milagre na sua vida. Senhor Deus, querido Pai, que é por na tua presença quem está aqui orando, faça um milagre nessa vida, Jesus. Esse coração que está dolorido, esse coração que está sofrendo, esse coração, Senhor, que não consegue, o Senhor, achar uma solução, que está no escuro, sem ver o Senhor aonde está indo, porque os problemas são muitos, são além do que elas conseguem, o Senhor, suportar. Mas que elas tenham fé, Jesus, que o Senhor está conduzindo elas para um lugar melhor. E quando elas abrirem os olhos, Senhor, verão o teu milagre, verão que estarão num lugar bom, Senhor, com um banquete à sua frente, porque o Senhor é um Deus bom, Deus do milagre, Deus da misericórdia. Faça um milagre, Senhor, naqueles que estão doentes, Senhor, que estão nos hospitais, está fazendo tratamento, às vezes o tratamento não corresponde. Nas famílias, Senhor, que estão desesperadas, às vezes perdeu alguém, está tentado, ou em estado terminal. Pai, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Os problemas financeiros, problemas de vários familiares, com filhos, do esposo, que o Senhor abençoe e dê solução. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E até a próxima, em nome de Jesus. E que Jesus abra seus olhos para você ver coisas maravilhosas. Até mais.